eu vou tendo mais benefícios. Isso é natural, né, nos planos de saúde e nas seguradoras. O melhor dá mais 19 procedimentos e todas as próteses. E o completo dá todos os 19 procedimentos a mais próteses, mais manutenção e documentação ortodôntica. Ele passa a ser um plano odontológico, um seguro odontológico completo mesmo, tal qual o nome, né? Próximo. De produto, a gente termina a apresentação e fala que está disponível informações através do nosso 0800 e através do site também. Há uma campanha de inclusões através de um plantão que está sendo feito no anexo 4, 10º andar da Câmara dos Deputados, até o dia 20, para que as adesões sejam feitas, e a gente já consegue colocar na vigência 25 de abril. Então, a gente já consegue, para esse mês mesmo, colocar todos os interessados na vigência. Além do plantão, além da internet, além do 0800, a gente está fazendo atendimento também em cidades através de parceiros comerciais, buscando dar a melhor explicação, as informações e o melhor conhecimento do produto Caixa Seguros para vocês. Entendemos aí que é necessário o seguro, é necessário um plano de saúde na vida dos brasileiros. E vocês que são da casa, secretários, CNS, também têm o direito de ter um seguro-saúde. E a gente traz o melhor para vocês, e esse melhor consiste em quê? Rede credenciada de seguradora, livre escolha, coberturas adicionais, abrangência nacional e também a credibilidade do nome Caixa. Isso é muito importante para dar solidez no projeto. Obrigado a todos. Aberto a sessão de perguntas. Colocar alguma coisa, Vidotti? Ok, podemos seguir para a sessão de perguntas. Então, agora, feita a apresentação, eu submeto a possibilidade de perguntas. Mayra, você quer fazer alguma pergunta, Mayra? Sim, na verdade eu tenho várias perguntas. Ocupa o microfone aqui, Mayra. Não tenho muita intimidade com o microfone, não. Eu já falo bem alto. Você trabalha com política, devia estar acostumada. Mas eu falo muito alto, até fora, as pessoas falam, calma, para. Mas eu tenho várias perguntas. Eu gostaria que você se identificasse, o cargo que ocupa, onde trabalha, para que seus colegas do Brasil inteiro te conheçam. Maíra, tá? Estou na liderança do PP e trabalho acompanhando as comissões. A minha pergunta é a seguinte: para quem já tem um plano, se pode aderir a esse aqui ou tem que abrir mão do que já tem, fazendo um novo plano, tá? Caso de carência, que tem muitas pessoas que estão nessa situação de já ter o plano de saúde, no caso, perderia tudo para fazer uma nova adesão. E a primeira, inicialmente, seria a diferença entre... Esse plano é o mesmo que o plano da Caixa? Porque eu tenho uma particularidade com a Caixa Econômica, tá? E, inclusive, estou em questão com um plano de saúde, que o meu marido é da Caixa, só que eu não consegui ser atendida pelo plano. Eu fiquei viúva, estou com processo, e estou pleiteando isso ainda. Então, caso eu venha conquistar, né, essa causa que estou pleiteando, como que ficaria a minha situação eu aderindo a esse plano? Bom, primeiramente, a questão da transferência de carência, nesse momento de implantação, todas as inclusões serão sem carência. Então, não há necessidade de migrar a sua carência do outro plano de saúde. Uhum. Agora, é lógico, tem que ver as datas direitinho, de cancelamento lá, para que você não tenha problema de pagar, não pagar e ter problema lá com a operadora atual. Mas, para nós, a redução de carência hoje no momento não é necessária, porque nós estamos sem carência nesses primeiros 45 dias de implantação. Né? Com relação à Caixa, o projeto Saúde Caixa, que é dos funcionários, né, da Caixa, um outro produto. Na verdade, nós estamos comercializando hoje a Caixa Seguro Saúde aberta ao mercado, né, com uma rede credenciada,
e livre escolha também, no caso necessário. Exemplificando um pouquinho o que o Altair está falando, o plano de saúde da Caixa Econômica Federal é um plano de saúde feito somente para os funcionários da Caixa. Aham. Né? Esse tipo de plano no mercado chama-se autogestão. Certo. Né? O plano que nós estamos comercializando pela Par Saúde, Caixa Seguro Saúde, é um outro plano diferente. Né? É o plano da Caixa Seguro Saúde. Certo. Tá? Esse plano da Caixa Seguro Saúde, ele é totalmente diferente, são totalmente desvinculados. Então, são duas empresas completamente diferentes. Tá? Tá. Logo, se você, por acaso, conseguir a sua reintegração Isso. no plano de saúde da Caixa Econômica Federal, você não necessariamente precisa continuar com esse plano atual. Entendi. Né? Só que é uma decisão que, obviamente, a gente sabe que cada caso é um caso. Né? Eu acho que você deve aproveitar agora esse auxílio, Sim. né? Optar por um plano de saúde, até que o seu processo na Caixa Econômica Federal, junto ao plano de saúde do Saúde Caixa, seja resolvido. Isso. Né? E nesse caso, saindo o meu, vamos supor que saia, aí eu tenho algum ônus, nesse caso eu aderindo esse de vocês agora? Não, Teria algum ônus? A nossa vigência do dia 25 de abril próxima, você já entra em vigência e você já paga a mensalidade em 25 de abril agora. Você começa os pagamentos dia 25 de abril. Não, acho que eu não soube elaborar a pergunta. É o seguinte, caso o meu saia, tá? Daqui 2, 3 meses. Aí eu faço adesão a vocês agora. Aí tá, eu não vou continuar mais. Aí eu vou ter algum, assim, encargo alguma multa para pagar ou eu vou pagar simplesmente as mensalidades? Essa parte que eu quero saber como é que fica. Ah, entendi. Se você for entrar conosco hoje, você vai já fechar conosco, certo? Isso. Então, aí você vai daqui 3 meses, você entra no processo, aí vamos supor que sai Então, o meu assim, processo nós lá. temos um prazo de cancelamento que é até o dia 15 de cada mês você fazer uma cartinha solicitando a exclusão para que não venha cobrança no mês seguinte. Tá. Ok? No caso de colocar dependentes, como que funciona? Os dependentes, você pode... Vou mandando aqui, se você quiser, a gente vai. Vai lá. Os dependentes, você pode incluir de acordo com a quem pode aderir. Os filhos menores de 40 anos, né? Enteados ou tutelados até 21 anos. Esses são os dependentes. E esposo, companheiro, né? Também No pode. caso, pai, irmão, não. Pai e irmão não contemplam nesse contrato empresarial. Tá. Obviamente que para eles entrarem você tem que aderir, porque como titular, né, você é o vínculo, é a secretária ou é a CNE, né? Certo. Ok? Outro muito importante que vocês falaram aí é realmente odontologia. Isso é muito importante, porque várias consequências que você tem é realmente através de uma boca mal cuidada, né? Exatamente. Então é outro que eu tenho bastante interesse. Sim. Ele seria um plano, o senhor falou, mas às vezes ficam algumas dúvidas. Tá. A parte, eu teria que... É uma adesão à parte disso aqui, eu fazendo isso aqui, aí Isso. odontologia seria uma parte, É a parte, ele é opcional que você pode contratar junto, né? Então, eu quero seguro-saúde, eu quero odontológico, nós fazemos tudo junto, né, para facilitar para você até a cobrança, tudo junto. Tá bom? Muito bom. Maíra, se você me permite uma intervenção, no caso da pergunta da Maíra com relação aos dependentes, vocês fariam as mesmas condições, os mesmos preços praticados para o Secretariado Parlamentar e CNES, inclusive sem carência? Como foi proposto por uma outra concorrente de vocês? Para os dependentes? Sim, todos os dependentes entrou junto com o titular, todos estão sem carência dentro desse prazo de implantação. E com o mesmo preço? O preço de acordo com a sua faixa etária, dos filhos, né, do esposo. Okay? Com o preço estabelecido que nós apresentamos, desde que entre o grupo familiar de uma vez só, ou seja, entre o funcionário mais a sua esposa e seus filhos de uma única vez,
a gente consegue manter o preço exatamente da forma que foi apresentado ali, respeitado a idade de cada um, porque o preço é por idade, né? Então, a resposta é sim, fazemos sim. Sim, vocês trabalham apenas com uma operadora, né? Apenas Sim. com uma. Nós Por somos quê? da Por Caixa que Seguro Saúde. Tá. O porquê que vocês escolheram simplesmente uma operadora? É assim, porque geralmente as pessoas querem ter mais opções, né? Comparações, a gente comparar uma coisa, comparar outra. A Par Saúde, ela atua exclusivamente com a Caixa Seguro Saúde. Ela não atua com outras operadoras. Exclusivamente com a Caixa. Qual é o efeito que isso traz aqui para você que está escolhendo um plano de saúde? Se você eventualmente, por acaso, ocorrer algum hospital que deixou de lhe atender, você tem a portabilidade entre as administradoras, hoje presentes, que são aquelas 3 hoje que participaram do edital de credenciamento. Então, caso algum dia você queira sair de uma determinada operadora, você pode migrar para outra, mesmo que essa outra operadora seja de outra administradora diferente. Não Certo. tem problema nenhum. Um outro assunto assim que é bastante na prática do dia a dia, a gente sabe que isso foi proibido por lei já, mas não sei, estou aqui, deveria saber, tá? Mas, no momento, como que funciona em relação a cheque calção e a guias? Porque eu tive muitos problemas. Eu acompanhei meu marido na Caixa, assim, foi muito bem atendido e tal. Mas, assim, às vezes, no último mês, quando ele teve que retirar um pino, que tinha quebrado a mão, casos particulares, assim, que são exemplos, né? E eu precisei, demorou horas, inclusive, até autorizar. Foi numa mudançazinha no final, porque antes não era desse jeito, até estranhei. Era rapidinho, eu chegava e fazia tudo. Eu precisei de ficar aguardando uma parte da manhã toda, até vir uma autorização para a retirada do pino. E isso causou danos depois, tá? Mais particularidades. E, então, isso é uma pergunta, né? Em relação assim, à autorização, eu só preciso pagar por isso também, tá? Pelas guias e os exames de internações. E se existe ainda essa prática da calção. Eu chego passando mal, eu tenho que assinar um cheque, porque a gente sabe que isso já foi proibido, mas a gente sabe que na prática as coisas continuam. Ocorre que o cheque calção ele é realmente um ato proibido pela Agência Nacional de Saúde, que é a agência que regula todo o mercado da área de saúde. Alguns hospitais, efetivamente, não sei por que quebram esta regra. A maioria deles. E o que ocorre? Desde que você tenha uma carteirinha de plano de saúde que lhe dá direito a utilizar aquele hospital, é seu direito como consumidor receber o serviço ali sem assinar nenhum cheque calção. Quando isto acontecer, você deve acionar imediatamente o 0800, que consta atrás da sua carteirinha, seja qual for o plano de saúde, comunicar que o evento está ocorrendo e também procurar os órgãos que acompanham de direito do consumidor, principalmente, para denunciar essa prática. Tá? Geralmente a gente é bem orientado a denunciar, a fazer isso, fazer aquilo, só que é uma coisa que, na prática, é igual assalto. Você nunca sabe como você vai reagir. Tá? Desculpa a comparação. Sim. Porque, mas não deixa de ser, tá? Entre aspas. Você chega com uma pessoa passando mal, um filho, um esposo, no meu caso, várias vezes, um irmão, um pai, tá? Um filho seu, que é o que mais, né? Tá, você tá cego, você quer atendimento, tá? A filha tá, tem que assinar, senhor. As atendentes fazem isso, por mais que tenha a lei. Tem que assinar. À sua frente. Você não está com o diretor, você não está com... Essa hora você não vai lembrar de ligar um 0800, de correr, de fazer isso e aquilo. Você quer que seja atendido. Então, o que a gente faz? Assina, depois a gente resolve. E depois você fica com a corda no pescoço. A prática é assim. A ligação para o 0800, ela não é simplesmente para você fazer uma reclamação. Né? Não é esse o objetivo. Ó. O objetivo é você ligar para o 0800 e liberar aquele atendimento na hora que você está precisando. Porque o 0800 da seguradora de saúde, ele existe
fora do horário comercial, justamente para isso. Esse tipo de coisa acontece sempre com a gente, às 2 horas da manhã, quando está com um ente querido, a gente está fragilizado e está mediante uma exigência que normalmente a gente desconhece e a gente não pode esperar. Exatamente. Então, quando isso ocorrer, você deve se comunicar imediatamente com o 0800 da seguradora, não simplesmente para reclamar, mas sim para exigir o seu direito naquele momento. Isso. Que ela libere aquele atendimento naquele momento ou aquela exigência para que, primeiro, seja socorrido o paciente e depois verificar todo o processo burocrático. A próxima pergunta que eu ia fazer. O objetivo de médico não é salvar vidas? Exatamente. Então, por que a parte burocrática vem tudo antes? Eu acho tudo bem. Apresentou a carteirinha, você tá? Então, mas primeiro você tem que fazer todo esse trâmite, e enquanto você faz isso, demora muito. Então, eu acho assim, em relação, não sei se seria o departamento de vocês, mas na hora você entrou, apresentou, atenda, encaminhe. Depois a gente tiver essa parte aí, de ligar para o 0800, de reclamar e liberar. Tá? O hospital, ele, nesse processo todo, mas o que é mais importante, o hospital, quando chega alguém passando mal, né, filho, esposa, marido e tal, ele vai encaminhar você para urgência, emergência ali de imediato. E depois vai buscar as informações do seu convênio, se está tudo bem e tal. Por quê? Se você tem os seus direitos, está tudo certinho, bonitinho, você não vai ter negativo. Vai estar tudo tranquilo. Tá certo? E é importante também frisar, né, complementando o que o Vidotti falou, o 0800, tudo, mas a Par Saúde também está disponível, né, para auxiliar quando der alguma demanda assim. Então, essa é uma das nossas funções, de estar junto com vocês, tá certo? Na hora que um hospital, porque não é a Caixa Seguros que está recusando, às vezes o hospital, e aí a gente força a Caixa, vamos falar com o pessoal lá para poder agilizar o processo daquele usuário. E nós somos uma garantia para vocês também, por ser uma administradora de benefícios. Porque assim, do jeito que vocês vêm expor o plano para a gente, e a gente faz a adesão junto a vocês, não é isso? Sim, então, eu acho assim, juntamente com o hospital ali, o plano determinar isso, essa exigência, entendeu? Facilitar, chegar e realmente estar em dia, estar com as suas... Tudo pago, inclusive, até melhorou muito em relação ao plano de saúde, porque aconteceu com o servidor da Câmara. Não sei se vocês têm conhecimento disso, tá? Ele tinha, mediante a exigência do cheque calção, então é assim, eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita vivência na prática, eu não tenho muito estudo, mas eu tenho muita vivência na prática, tá? Claro. Inclusive, eu precisei de um UTI para transportar o meu marido de Anápolis, eu não conseguia, tá? 0800, eu liguei, e eu não conseguia, o médico mandava eu tirar do hospital em Anápolis, outro falava que eu não podia retirar. Então, bastante experiência na prática, tá? E essa é uma das nossas preocupações. E eu sou muito contra plano de saúde. Eu falo para vocês, eu sou contra. Você sabe por quê? Tem muitos exames, tá? Isso é o meu ponto de vista, que na hora não cobre, você tem que se virar. Então, inclusive, tem até uma pergunta aqui que cabe bem assim. Eu tenho os médicos que eram do meu marido, inclusive, pela Caixa Saúde, tá? E ele atende particular também, ele é inclusive o meu médico. No caso, assim, a gente indicar vocês, como é que aconteceria isso? Que hoje ele é meu médico particular, eu pago consultas para ele e tal. Teria condições de indicá-lo para vocês incluir no plano? Sim. Seria... Tem. Essa é uma das nossas... Isso é muito importante, a gente tem muito médico bom que a gente gosta fora. Sim, claro. Essa é uma das vantagens que nós temos perante os nossos concorrentes. É a flexibilidade e a resposta rápida. A gente só não vai conseguir credenciar o teu médico caso ele não queira. Porque quando uma seguradora vai credenciar um médico para atender num determinado local, existe uma tabela de preço comum, né, fixa, que é fechado entre a operadora e o médico. Então, isso só não vai acontecer se o seu médico não aceitar a tabela. Se ele aceitar a tabela praticada, que é uma tabela comum de mercado, ele, com certeza, se ele aceitar, ele vai ser credenciado. E, aliás, até uma pergunta que fazia parte dessa, prolonga, eu estou falando muito, gente, alguém quiser fazer pergunta aí, tá? Mas, inclusive, muitos médicos, como eu falei para vocês, eu tenho vivência na prática e não atendem mais, inclusive na própria Caixa. O médico tive que fazer uma cirurgia, eu paguei, porque o que eles dizem? Que o reembolso deles é muito baixo. Tem muitos que não saem do plano por causa disso, porque eles dizem que não vale a pena. Tá? E a média de cada consulta aí fora particular, gente, é R$300, 250, a gente não tem condições. É complicado. Tá? Então, assim, mas você disse que isso é uma tabela, né?
Isso é uma tabela, a tabela ela diferencia um pouco entre as operadoras, mas ela é uma tabela praticamente comum no mercado. E, obviamente, esse médico só não vai ser credenciado se ele não quiser a prática dessa tabela. Agora, com relação a isso,